Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando, né? Acho que vocês estão vendo aí a minha tela. Então eu vinha falando sobre a questão do estado limite de utilização, né? Veja, na madeira, nós não temos que nos preocupar com muitas verificações em serviço, tá? Em utilização, a não ser a flecha, né? Veja que no concreto a gente tem a preocupação com, no concreto armado a gente tem a preocupação com fissuração, com vibração, tá? Aqui, por norma da madeira, a gente só tem a, a flecha mesmo para se preocupar, tá bom? Só tem a flecha para se preocupar. Só que aí a gente vai ver essa flecha por diversas perspectivas, tá? Inclusive a parte de vibrações nós vamos ver aqui de forma simplificada pelas flechas, tá? Então, mas antes de mais nada, vocês precisam entender o porquê é preciso limitar as flechas, né? Então, perceba que qualquer estrutura, você precisa limitar os deslocamentos dela, né? Os deslocamentos em geral, porque, primeiro de tudo, a sua base de cálculo, né? Pressupõe que os deslocamentos são pequenos, tá? Então, toda aquela teoria das estruturas que vocês aprenderam, mecânica dos sólidos, né? Para encontrar momento fletor, esforço cortante e tudo mais, pressupõe uma estrutura de pequenos deslocamentos e pequenas rotações, tá bom? E se esse não for o caso, aquela teoria toda não é válida, né? Ou seja, essa teoria da elasticidade, né, a teoria estática, tá, da estrutura como trabalhar a estrutura como estática fosse, não é mais válida, tá bom? E aí precisaríamos fazer uma análise que a gente chama de análise não linear, né? Não vem ao caso aqui, não linear geométrica, tá? Não vem aqui ao caso, de qualquer forma, é recomendado utilizar pelo menos uma aproximação para essas análises não lineares geométricas, né? Mas não vem aqui ao caso, vamos imaginar que a gente limitando os deslocamentos, nós vamos estar resolvendo a maior parte dos casos aqui para essa questão de não linearidade, tá bom? Outro aspecto que a gente tem que tomar cuidado para flechas muito grandes, né, é o problema, questões visuais, né, questões visuais. Questão de sensibilidade, né, do usuário. Então, não é muito, vamos dizer assim, não é muito legal, né, você ver uma estrutura com 10 centímetros, 15 centímetros de flecha, né, você não fica confortável embaixo, né. Obviamente que muitos leigos nem olham, né, para cima para ver uma coberta de madeira, por exemplo. Eu já vi muitos cantos uma flecha excessiva, né, provavelmente porque não teve dimensionamento, principalmente estruturas de madeira, né, que não tem dimensionamento de forma geral, essas cobertinhas de madeira. Mas a gente tem que levar em conta isso também, tá? Não é algo confortável. Temos que levar também, isso vale para qualquer estrutura, tá, pessoal? Estrutura metálica, estrutura de madeira, estrutura de concreto, tá? Essas premissas servem para tudo. Nós também temos que limitar as deformações, né, os deslocamentos da estrutura, que é para garantir o pleno funcionamento dela. Tá? Então, por exemplo, estruturas metálicas. Hoje tem telhas que você consegue colocar uma inclinação na telha, né, de 2%, 3%, tá? Ou até menos, talvez. Ou seja, você utiliza inclinações muito pequenas, né, muito pequenas. E aí o que acontece? Qualquer deformação excessiva pode fazer, e equivocada, né, pode fazer com que você perca essa inclinação, né, que é bem pequena, tá? Então, você reduza de 3, que já é muito pequeno, para 1,5, ou até para 0, tá? Ou seja, você perca, pode ocasionar que você perca a inclinação da telha, e aí vai haver acúmulo de água, e havendo acúmulo de água, você tem esforços não previstos na sua estrutura, né, e pode vir ao colapso, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, uma, uma pista de boliche profissional, né? Qualquer desnível que tenha na laje,
pode causar desvantagens ou vantagens para determinados competidores, né? E aí você precisa ter, no caso de obras especiais, né, específicas, você precisa ter um controle muito mais rigoroso das flechas, tá bom? E o outro aspecto que é extremamente importante é o efeito dessa deformação da estrutura. Qual o efeito que ocasionará em elementos construtivos não estruturais? Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma viga, pode ser de concreto, de madeira, do que você quiser. E a norma permita, você vai ver que tem limites, né, que a gente vai atender aqui, mas vamos supor que para aquela determinada estrutura a norma permita se a viga se deformar 5 centímetros, vamos dizer, tá? Tem uma flecha de 5 centímetros. Porém, você tem embaixo uma porta de vidro, né? Sem estrutura alguma, sem verga nenhuma, a sua viga já está servindo de verga, né? O que é que vocês acham que pode acontecer com a esquadria que está abaixo, né? Com a porta, com a janela de vidro que estaria logo abaixo. Se a viga deformar 5 centímetros, a janela vai trincar todinha, né? A janela ou a porta iria trincar completamente. Então, a gente, quando dimensionar a estrutura, tem que se preocupar também com os efeitos, né, que a deformação dessa estrutura pode causar nos demais elementos estruturais. Agora, é importante destacar que os elementos, demais elementos construtivos, perdão. Vale destacar que os elementos construtivos estão mudando, né, frequentemente, e os estudos para embasar a norma não seguem a mesma velocidade. Tá? Então, por exemplo, um problema muito comum hoje é a alvenaria normal, parede de alvenaria, né, de vedação, fissurar porque a estrutura está se deformando demais, né? E aí, mesmo você dimensionando tudo para ficar de acordo com a norma, ainda assim, esses elementos construtivos não passam, né? Por quê? Porque hoje, cada vez mais, as paredes estão mais esbeltas, né? Os elementos construtivos estão mais frágeis, ou seja, rompem com mais facilidade em termos de quebrar, né? Ele não consegue se adaptar à deformação, eles não são dúcteis, né? Então, eles fissuram, e fissura com mais facilidade do que o concreto armado. E aí, portanto, essas patologias estão ocorrendo frequentemente, mas aí vem justamente projeto de compatibilização, né? Inclusive projetos de alvenaria de vedação para fazer com que essa ligação, interação entre a estrutura, por exemplo, e a alvenaria ocorra de forma mais tranquila, beleza? E para o pessoal que está na turma de concreto, vocês vão ver, pessoal, que vai ser a mesma explicação aqui para flecha, tá? Isso vale para qualquer tipo de estrutura, tá? E aí, um outro aspecto que a gente pode associar à flecha, tá? Mas não é legal, tá? Não é certeiro, não é bom, é a questão de vibrações, tá? Tanto a norma de concreto quanto a norma de madeira aqui, eu não lembro se a de aço traz isso, tá? Mas ele permite você ter uma avaliação sobre a vibração da estrutura a partir da flecha, tá? A partir da flecha. Então, se há uma tendência, obviamente, quanto mais flexível é a estrutura, tá? Mais fácil ela vai ser de vibrar, tá? Mas tem que tomar cuidado porque isso não é diretamente proporcional, né? Então, para a questão de vibrações, apesar da norma permitir, eu já adianto para vocês aqui que o ideal para vibrações é a gente avaliar efetivamente e analisar a estrutura dinamicamente, né? Então, a gente vai fazer uma análise dinâmica da estrutura, tá? Considerando os seus modos de vibração, tá? Seus modos de vibração, a sua frequência natural, avaliando ainda a partir da incitação e do amortecimento que tem aquela determinada estrutura, tá? Avaliar a aceleração que aquele piso ou que aquele prédio vai ter, né? Então, você tem aquele caso oh, meu Deus, o nome da cidade não é Blumenau, não, você está vendo Blumenau na minha cabeça, mas é a cidade lá no sul que tem aqueles prédios altos, que é litoral lá no sul, esqueci o nome agora. Não vou lembrar, não, depois eu Balneário Camboriú. Perfeito, Balneário.
Então, o que acontece ali, né? Por conta do vento, a estrutura virou, né? E aí teve aquele vídeo, né, da piscina transbordando, né? Por conta da vibração. Então, isso a gente consegue fazer uma análise, né? Não, fato que a gente ainda está longe do cálculo exato para esses efeitos dinâmicos, mas já dá para fazer uma boa estimativa com o que a gente tem hoje. Tá? Então, o ideal é a gente avaliar esse aspecto de vibrações pela análise dinâmica. Né? Então, essa norma é antiga, de 97, já deveria ter sido atualizada. A norma de concreto, apesar de ser atual, ela também traz esse aspecto de vibração lá, mas fala posteriormente que tem que se analisar o efeito dinâmico, então já está mais tranquilo lá. Mas, basicamente, aqui na norma de concreto, a gente ainda vai, vamos dizer assim, entre aspas, garantir que a estrutura não vai vibrar excessivamente, limitando a flecha, tá? Isso, desconfiem disso, tá? Desconfiem disso, que isso aí não isso não é certeiro, não. Tem muitas variáveis envolvidas, então é muito complicado, muito complexo, inclusive é o que eu tenho mais estudado recentemente, a partir de efeitos dinâmicos em estruturas, e vai muito além disso daqui, tá? Vai muito além disso daqui. Compreendeu, pessoal, a questão dos motivos aí da flecha? Porque o importante é vocês entenderem isso. Entendendo isso, o resto é verificação, cálculo. Vocês viram, os cálculos bem simples que a gente faz, né? Não tem muito segredo, tá bom? Entenderam essa parte aí dos motivos pelos quais a gente tem que garantir que a estrutura não se desloque excessivamente? Bom, estamos estudando, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Tá. E aí, como é que a gente garante, né, que assim, a norma de madeira divide nesses três aspectos, tá? E, obviamente, respeitando esses três aspectos, a gente está respeitando também a questão da não linearidade geométrica, tá? Mas vamos lá. Na caso A, deformações excessivas que podem afetar a utilização normal da construção, como foi aquele exemplo que eu falei da coberta de metálica ou da pista de boliche, tá? Ou seu aspecto estético, né? Ou seja, é o visual, né? A sensibilidade da pessoa que está sobre aquela estrutura, né? Para evitar também danos materiais não estruturais da construção, né? Eu falei do exemplo da janela, e vibrações excessivas, tá? Então, são esses três pontos, e a gente vai verificar, é como se a gente fosse verificar aqui a flecha 3 vezes, tá? Pela essa norma, tá? 3 vezes. Só um destaque antes que eu esqueça. Eu não tinha acesso antes, mas eu assisti uma palestra, eu até mandei para vocês a palestra, né, para vocês assistirem, tá? E tem um projeto de norma que desde 2011, ou é 2010, sei lá, há um tempão já que está um projeto de norma para ser votado e não vai para frente, mas que já trouxe muito mais avanços do que essa norma aqui. Então, a partir do próximo semestre, eu já vou dar uma lida nessa norma para ver o que é que eu posso trazer de atualizações, né? E segundo lá o palestrante, disse que inclusive a norma estava bem mais próxima da Eurocode, né? Que eu até já baixei, comecei a ler aqui para dar as aulas, mas por conta da pressa aqui não consegui evoluir muito, né? Então, o curso posteriormente eu vou deixar mais completo. E sendo o próximo semestre à distância ainda, né? Então a gente vai estar gravando as aulas e vocês podem ficar à vontade aí para assistir posteriormente, tá bom? Nós vamos também evoluir mais na parte de ligação e tudo mais, tá? Bom, mas vamos lá, depois dos parênteses, né? Então, como é que a gente vai verificar? A gente vai verificar a flecha 3 vezes, tá? A gente vai verificar a flecha 3 vezes, cada vez a flecha terá um limite, tá? A gente terá um limite de novo, que a gente vai chamar de S-limite aqui, ou a flash limite, tá? Isso aqui seria deslocamento, basicamente, flecha, né? Deslocamentos verticais, tá? Para deslocamentos horizontais, eu não vi aqui nessa norma falando sobre, tá? Falando sobre. No entanto, para as estruturas de concreto, né, edificações e estruturas metálicas também tem limites para deslocamentos horizontais, tá? Aqui é de madeira, eu só vi a parte de deslocamentos verticais, vamos ficar nela. Se eu achar alguma coisa no Eurocode
ou nessa novo projeto de norma, posteriormente eu vou fazer, vou aplicar nesse curso aqui, tá? Mas por agora, que nós estamos fazendo baseado nessa norma antiga, atual, na verdade, ela é a norma atual, tá? O que tem é um projeto de norma, tá? Que aí pode ser nem votado, pode nem ser que seja aprovado, né? Então, eu vou continuar dando curso aqui por essa norma, mas, porém, falando observações lá da proposta da nova norma, né? Beleza? Vamos lá. E aí, como é que a gente calcula a flecha, né, da estrutura, os deslocamentos da estrutura? Veja, o deslocamento advém lá de mecânica dos sólidos, né, de teoria de estruturas, né? Vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos 3 a calcular a linha elástica de uma viga, né? A deflexão de uma viga. Em teoria de estruturas 2, vocês aprenderam a utilizar lá o método de deslocamentos, por exemplo, né? Ou o método das forças, ou o princípio dos trabalhos virtuais, ainda em teoria 1, tá? Todos esses métodos, tá? Lhe conferirão a possibilidade de você avaliar o deslocamento, né? Inclusive, o próprio F2, né? O próprio F2 que é baseado no método da rigidez direta, né? Que é um caso específico de elementos finitos, ele vai lhe dar o deslocamento da sua estrutura, né? Então, aquela treliça que a gente está avaliando, ela está deformando aqui, segundo o cálculo, está deformando 18 milímetros, tá? Então, não sei se dá para vocês chegar, está muito pequeno, eu não consigo dar zoom aqui, infelizmente, mas está aqui, ó, menos 1,8 vezes 10 a menos 1, 10 a primeira, né? Vezes 10 milímetros, então 18 milímetros, 1,8 centímetros está deformando esse ponto aqui da minha treliça, tá bom? Então, percebo que esse ponto aqui tem um deslocamento horizontal, então tem que tomar cuidado, pessoal, com esse deslocamento horizontal, tá? Porque, por vezes, isso aqui não confere algum real, né? Veja que aqui está um valor relativamente baixo de deslocamento horizontal. Eu até tomaria cuidado já com esse deslocamento. Está meio centímetro de deslocamento aqui horizontal, mas, por exemplo, se tiver travado essa ligação, né? Se você tiver, por exemplo, parafusado na peça aí, então ele não vai ter não vai conseguir se deslocar todo, né? Então, na verdade, essa treliça não estaria trabalhando conforme a gente projetou, né? Então, talvez uma possibilidade mais real seria botar dois apoios fixos, né? A depender de como é a ligação aqui com o apoio, tá? E aí você vai ver que não há mais deslocamentos horizontais, beleza? E que o deslocamento vertical, inclusive, diminui, né? Cai pela metade. Agora a gente está falando aí de 9 milímetros, e não mais 18, tá? Vale destacar ainda que os esforços, porém, irão aumentar, né? Os esforços irão aumentar, ou não, nem aumentaram muito, nem aumentaram. Acho que, eu não me lembro quando foi que a gente mencionou aqui. Deixa eu ver se está aqui. Eu não me lembro quanto estava antes. É mais fácil liberar, né? Aqui está dando. Aqui está dando 26, né? 34. O pior caso aqui, 34,6, né? 34,6 de compressão, de tração aqui, o pior caso está dando 5,6. Na verdade, aqui no meio está comprimido, né? Estranho. Tração máxima está dando 1,9 aqui. Beleza? Agora, por outro lado, se você trava esses apoios aqui, né? O seu pilar, o seu apoio aqui tem que resistir a essas reações, né? A esse carregamento de reação, tá? Então tem que tomar cuidado. O seu apoio vai ter que resistir a essa força horizontal aqui, né? Então talvez não passe mais o seu apoio. Então tem que tomar muito cuidado. Efetivamente, se você tem um pilar aqui, né? O ideal ele não vai ser nem rígido, nem articulado, né? Nem liberado, perdão. Ele seria algo intermediário, né? Entre os dois. Então você tem que avaliar aí a situação. Uma forma de você. Eu estou avançando muito nisso, mas é importante, tá? Para vocês terem uma noção do que é efetivamente, né, entre o real e essa transformação do real para o modelo numérico, né, modelo matemático. Mas só aqui a gente tem, anota aí para mim, se for o caso, se vocês tiverem um lápis próximo, porque eu estou sem a minha mesa de chaveadura aqui. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 34,6 de compressão máxima, tá?
eu vou só olhar o banzo, né? E a metade do deslocamento, né? 9 milímetros de deslocamento. Se eu botar aqui um apoio livre, né? Um apoio livre aqui, né? Então, o nosso deslocamento aumenta, dobra, né? Para 18. E o nosso esforço solicitante não mudou muito. Não mudou muito, tá? Inclusive aqui embaixo deixou de ser tracionado, né? Diminuiu bastante aqui embaixo. Ah, e em termos de compressão não mudou nada, tá bom? Porém, se eu faço algo intermediário, eu posso fazer algo intermediário, né? Eu posso chegar aqui e dizer, olha, aqui na verdade, como é que eu faço para tirar o apoio mesmo aqui, né? Então, tirar o apoio, vamos botar o pilar efetivamente com a sua rigidez correta, né? Vamos ver aqui, ó, zero, vamos dizer que tem um pé direito de 3 metros, né? Um pé direito de 3,5, pé direito razoável, tá? Para uma coberta de madeira, tá? Vamos botar aqui também, né? Vamos continuar rotulado, vamos dizer que não há transferência de momento, tá? É importante destacar isso. Ah, e aqui embaixo vamos engastar, vamos dizer que a fundação consegue engastar essa estrutura, tá? Então vou engastar aqui embaixo. Esse pilar. Tá? Então, eu estou dizendo, olha, o que eu estou falando aqui é o seguinte, ó, o que essa estrutura, o que essa treliça empurrar esse pilar, esse nó vai se deslocar junto. Então, tanto a treliça vai abrir, quanto o pilar vai abrir, e a gente vai estar dimensionando para algo intermediário. Né? Eu vou precisar aqui declarar, eu vou botar aqui um concreto para esses pilares, só para a gente ter uma noção. Tá? Vou botar aqui uma seção retangular, tá? De, não sei, altura aí de 30 centímetros, largura de 20 centímetros. E vamos rodar. Vamos rodar, vocês vão ver. Vê que houve deslocamento efetivamente horizontal, tá? Não é zero, então a gente já viu que aquele nosso segundo modelo está fora da realidade, né? Porém, o deslocamento não é mais 4,5 milímetros, é metade daquilo, né? É 3,5 milímetros. Né? Perdão, é 2 milímetros o deslocamento horizontal, tá? Então, o deslocamento horizontal aqui é 2 milímetros. E aquela reação que estava dando 37, ó, é 1,7, né? 1,7. E os meus esforços, tá? Meus esforços, aqui em cima não muda, né? Não muda nada, o que vai mudar aqui é no tirante, que está mais próximo do biapoiado, né? Do biapoiado. Então, a minha estrutura como um todo está mais próximo do biapoiado do que do travado nas duas direções, né? Obviamente que se eu aumentar a rigidez desse pilar aqui, tá? Se eu chegar aqui e disser que esse pilar tem 1 metro, tá? Vamos dizer que tem 1 metro assim nessa direção, um pilar extremamente rígido, obviamente que a gente vai ficar mais próximo do índice local. Veja que a reação aqui, ó, a partir de agora é 21,4 kN, o deslocamento passou a ser 0,7 milímetros, né? Quase um décimo do livre, né? Do livre, um quinto, um sexto do livre. Tá? O deslocamento vertical tá aí 1,2 centímetros, tá? Então veja que é algo intermediário. Né? O que eu quero explicar para vocês é que cuidado na hora da transformação do modelo real, né, da estrutura real para o modelo matemático. Né? Essas análises você precisa ter ciência, né, de como vocês estão trabalhando aí. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Vocês estão me escutando? Tudo certinho? Beleza. Ok. Eu não sei nem porque eu comecei a falar disso. Falar a verdade. Ah, tá. Vim mostrar que o F2 já lhe dá aqui um deslocamento, né? Um deslocamento.
Vamos voltar aqui, vamos tirar esses pilares para não complicar muito. Na verdade, vamos botar aqui BI apoiado. Tá? BI apoiado. E vamos olhar o deslocamento. Então, o deslocamento está aqui 18 milímetros, 1,8 centímetros. Agora, o que acontece? Então eu não preciso calcular flash, eu não preciso entender mecânica dos sólidos, eu não preciso entender estrutura, basta botar aqui no software e está tudo certo. Né? Então, vai em frente com esse seu pensamento, você não vai chegar muito longe, não, tá? Veja que, para você utilizar aqui, mesmo esse programinha simples que é o F-Tudo, acho que desde o quarto período vocês conhecem esse software, não sei, né? Já faz alguns períodos que vocês já conhecem. Super simples, não tem o que fazer, mas mesmo esse software, né? A gente precisa entender o que ele está fazendo. Então, quais são as limitações dele, quais teorias estão por trás dele. Então, como eu falei, ele é um método baseado na método da rigidez direta, e esse método da rigidez direta, no final dos contos, advém do método dos deslocamentos, né? Então, é mais ou menos uma automatização do método de deslocamento, e em ambos os casos, né, a gente está aqui utilizando conceitos, né, de elasticidade, ou seja, a gente está considerando a estrutura, os elementos estruturais como uma mola perfeita, portanto, a gente está utilizando aqui esses elementos que estão submetidos à lei de Hooke, né, ou seja, as tensões, né, são iguais as tensões são iguais ao módulo da elasticidade vezes as deformações, né, para a lei de Hooke, então são elásticos, é proporcional, tá? Segundo ponto, a gente está considerando apenas efeitos de primeira ordem, a gente não está considerando aquele efeito que eu falei para vocês, né, de efeitos de segunda ordem, tá? Ou seja, depois que a estrutura está deformada, a gente continua aplicando a carga, né? Então, a gente está considerando sempre para calcular os esforços aquela estrutura indeformada, né? Então, isso é uma simplificação e muitas vezes é uma simplificação grosseira. Então, vocês têm que saber avaliar se vocês podem ou não utilizar essa estrutura, tá? Aqui a gente não está considerando efeito de instabilidade, né, local nem global. Efeito de instabilidade que eu falo é efeito de flambagem mesmo, né? Então, essas peças comprimidas, né, ele vai ter uma perda de resistência devido à flambagem, né? Obviamente que a gente está considerando a flambagem posteriormente no dimensionamento, tá? Mas para garantir que haja uma compatibilidade entre a nossa análise estrutural elástica sem efeito da flambagem e depois dimensionar com a flambagem, a gente tem que ter muito cuidado nessa transição. Tá? A gente tem que garantir que essas terças consigam efetivamente travar a nossa estrutura transversalmente, né? Assim, entrando na nossa tela, né? Entrando e saindo da nossa tela. Veja que tem um software bastante interessante que eu conheci esse ano, acho que no começo do ano, chama Mastan 2, acho que Mastan 2 só o nome, Mastan 2. Esse software é tipo um F-Tool, tá? E vocês podem assistir, você pode baixar de graça também. Agora, a interface do F-Tool, na minha opinião, é melhor, tá? Mas a diferença desse software é que, primeiro, ele é 3D, tá? Ele faz estruturas de 3D, tá? É o primeiro ponto. Agora, a interface dele é muito ruim. Segundo ponto, ele avalia tanto a parte não elástica do material, ele considera que o material pode plastificar, tá? E considera isso nos cálculos, a depender da análise que você faz, tem várias opções no software, né? E ele considera também os efeitos de flambagem, tá? Então vem aqui essa foto, ó. Essa foto é considerando o efeito de flambagem da barra, ó, né? A barra flambou, tá? Então, vocês têm que saber o que vocês vão utilizar, tá? Então a gente está utilizando um softwarezinho simples, um modelo simples, elástico, usual, né? Que a gente domina. Professor, Pode dizer. qual era o nome do software mesmo que você mostrou agora? Dois. Certo, obrigado. Ele é ruim para colocar tá, as informações, é bem ruim mesmo. O F-Tudo dá de 10 a 0, mas nesse aspecto. Mas ele é mais avançado na parte da análise, né? Então, a Vou gente dar tem uma que fazer, olhadinha. a gente tem que fazer
essa avaliação quando a gente está dimensionando aqui, tá, pessoal? Então, toma cuidado. Então, tá. Eu estou considerando aqui o material elástico linear, né? Tudo bem, a gente pode considerar aqui, tá? Mas primeiro ponto, tá? Que a gente tem que tomar cuidado aqui. A, a madeira não é um material com comportamento elástico perfeito, tá? Além dela ter um ponto limite de elasticidade, né? Ou seja, ela tem um momento que ela plastifica, mas a gente nem vai entrar nesse mérito porque no nosso dimensionamento a gente não está considerando além desse ponto, né? Então, até o ponto onde a gente está dimensionando, a gente está considerando ela elástica, não tem problema, tá? Ela é bem elástica. O problema é que a madeira, assim como o concreto, né? Eles têm um comportamento viscoelásticos, que a gente chama, tá? São sólidos viscoelásticos. Como assim? A, a, tanto o concreto quanto a madeira, de forma prática, aqui já direta falando para vocês, estão submetidas a efeitos de fluência, tá? De deformação no tempo. Eu já falei isso aí em materiais, eu acho que quem pagou materiais comigo, não sei se lembra, mas com certeza ouviu eu falar na época. Mas se você pega um pedaço de madeira desse, né? Pega uma madeira e bota uma carga assim fletindo, né? Vamos dizer que a gente carregou essa estrutura. A gente carregou essa estrutura aqui, essa treliça, tá? Então o que é que vai acontecer? Ela vai deformar de imediato. Assim que a gente aplicar o carregamento, ela vai deformar, né? Então vamos dizer, eu coloquei o caibro e as ripas em cima aqui da treliça, ela vai deformar um tanto. Coloquei as telhas, ela vai deformar outro tanto. Aí fui fazer manutenção em cima, ela vai deformar outro tanto por conta das pessoas andando. Tá? O vento bateu na velocidade maior, então vai deformar mais um tanto. Né? Só que todas essas deformações que ocorrem de imediato, que a gente chama, né, seriam deformações imediatas, flechas imediatas, se for o caso, né, são proporcionais ao carregamento. Se eu aplico carregamento P, eu tenho um deslocamento D. Tá? Eu aplico um carregamento 2P, eu teria um deslocamento 2D, ou seja, é proporcional. Eu retiro o carregamento, a minha estrutura volta para a situação original. Né? Só que estruturas de concreto e madeira não são assim, não são elásticas, não são molas perfeitas. Tá? Tem um comportamento viscoso dentro das células dela, né, dentro dos átomos dela, que se você carregar essa estrutura e manter essa carga por um longo tempo, tá? Ela vai continuar se deformando mesmo sem acréscimo, de carga, né? Então, vamos supor, botei a carga P, ela vai ter uma deformação inicial, tá? Deformou aqui com essa carga, ela deformou exatamente aqui 18 milímetros, tá? Se eu mantiver essa carga aí, do jeito que está aqui, tá? Se eu mantiver essa carga por anos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, a estrutura vai continuar deformando, tá? E vai chegar a deformações acima desses 18 milímetros, tá? Mesmo mantendo a carga lá constante, né? Professor, mas por quanto tempo ela continua se deformando, tá? Cara, madeira, eu não vou ter essa resposta para você. Eu sei que concreto o pessoal fala em 5 anos, mais ou menos, tá? Que a estrutura continua se deformando. Por volta de 70 meses, tá? Madeira, eu vou pesquisar isso, eu realmente não sei, tá? Mas podemos admitir que seja a mesma ordem de grandeza, né? Alguns anos aí, né? E depois para. Na verdade, não é que para, tá? É porque o gráfico de acréscimo de flecha é meio que formando uma assíntota, né? Com determinado limite, né? E aí sempre vai tendo um pouquinho de acréscimo, mas chega um ponto que é insignificante e a gente considera que estabilizou, tá? Então, se o software aqui deu essa flecha para a gente, não é essa flecha que a gente vai considerar, não, tá? Essa flecha é apenas a flecha elástica. A gente tem ainda que considerar, além dela, a flecha que a gente chama de flecha diferida, né? A flecha ao longo do tempo, tá? A flecha devido à fluência. Beleza? Ficou claro aí para vocês, pessoal? Tá todo mundo
desligado aí. Bom, vamos lá. Ah, é o mesmo raciocínio de concreto. Concreto vai ter isso também. Metálico já não tem, tá? Metais não tem isso não. Com certeza o aço não tem. Eu não sei se tem algum metal que não que tenha, tá? Eu acho que não. Acho que todos os metais não tem. Mas eu sei que os metais alumínio, aço, esses mais comuns em estrutura não tem não. Tá bom? Ah, ok. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai ter que transformar essa flecha elástica em flecha total, né? Em flecha já depois de um certo período, né? Porque a gente vai ter que considerar a flecha total, no final das contas. Mas vamos lá com calma. Ah, então, a flecha, né? A gente obtém a partir da, dessa avaliação estrutural, né? Que eu falei para vocês agora. E o limite é dado por norma, tá? A depender de cada caso desse daqui, tá? A depender de cada caso desse. Vale destacar que a flecha também, que a gente vai utilizar, né, vai variar para cada caso também. Porque para cada caso a gente deveria utilizar aqui uma combinação daquela, né? Que a gente fez no começo do curso. Lembra lá que a gente tinha as combinações de rara, as combinações frequentes, as combinações quase permanentes? Cada uma delas é usada para uma determinada verificação. Tá bom? E a gente vai ver agora como é isso. Perfeito? Beleza. Ah, é, beleza. Tá. Aí, antes de falar exatamente dos limites, vamos falar como é que transforma essa flecha, essa flecha elástica na flecha total, né? Já considerando esse efeito da fluência. Eu não sei onde é que está exatamente aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. Fluência. Opa. É aquela mesma fluência do pilar, tá, pessoal? É aquela mesma fluência do pilar. Então tá aqui, ó, coeficiente de fluência, tá? É dado pela tabela 15, tá? Vai depender da classe de umidade. Se é classe de umidade 1 e 2, vai depender também da duração da carga, né? Da duração da carga. Veja que se é uma carga imediata, se é uma carga assim, ó, aplicou e saiu, né? Ela nem tem efeito de fluência porque a, a, a fluência ocorre no tempo, né? Então, e veja que o efeito, quanto mais longa é a duração da carga, maior é o efeito da fluência, né? Então, portanto, o pior caso aqui seria a classe de umidade 3 e 4 para cargas permanentes, né, e de longa duração, tá? Que seria 2, tá? Que seria 2. Ah, beleza. Então, é por essa tabela aqui, esse coeficiente de fluência. Aí, como assim, e aí, como é que a gente utiliza isso? Então, veja, se a flecha diferida é 18 milímetros, tá? Perdão, se a flecha elástica é 18 milímetros, tá? Então a flecha diferida, ou seja, aquela que ocorre ao longo do tempo, é isso vezes, 18 milímetros vezes 2, ou seja, vai ocorrer 18 milímetros imediatamente após a aplicação da carga, e ao longo do tempo vai ocorrer mais 36 milímetros, tá? Ou seja, então a deformação total dessa viga vai ser esses 36 milímetros mais os 18, tá? 18 de imediato mais 36 ao longo do tempo, beleza? Então, essa flecha que estava de 1,8 centímetros passa a ser uma flecha de 5 centímetros, tá bom? 5 centímetros. Agora, vale ressaltar ainda que essa carga aqui a gente está admitindo tudo como permanente, né? Todas essas cargas como permanente. Mas se a gente tem cargas variáveis aí, tá? A gente teria que utilizar aqui é, 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 carregamentos menores, né? Carregamentos menores, porque a gente tem aqueles coeficientes lá, os coeficientes π, né? Que reduzem o, o,
o acréscimo na verdade, reduz, quando você tem mais de uma ação variável, né? A gente reduz a probabilidade das duas estarem atuando ao mesmo tempo com intensidades máximas, né? Deixa eu ver se tem um outro ponto falando melhor sobre essa questão de fluência, porque aqui é mais aquela parte de... Ó, as flechas totais, incluindo a fluência, mas isso aí é a verificação que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver. Ok, só aparece nesse ponto aqui, tá? Mas deixa eu abrir aqui a introdução, que também tem, tá? Só para vocês verem, só para ficar melhor. Eu pulei naquela época, né? Mas agora a gente vai utilizar. Tá ó. Então, tá, fluência, né? A madeira é um material viscoelástico, tá bom? Ah, e aí a gente tem que pegar a flecha total, que é a flecha elástica, mais a flecha diferida no tempo, tá? Corre no tempo. E o que a gente vai fazer é que a flecha total seria a flecha elástica, né? Mais a flecha diferida, e, portanto, como a flecha diferida a gente acha a partir da flecha elástica, né? Que seria o coeficiente de fluência φ, né? Multiplicado pela flecha elástica, então a gente pode isolar aqui a flecha elástica e multiplicar por 1 mais φ, né? Então, se fosse o caso aqui, 2, seria 3 vezes a flecha elástica, que foi o que a gente calculou agora, tá? Lembrando que esse modelo aqui do F2 que eu utilizei, eu acho que ele está com o módulo de elasticidade errado, ele está com 7.500. E o módulo de elasticidade, isso aqui está errado também, está desatualizado. Deixa eu fechar. Deixa eu abrir lá na parte do Android, quais estão as mais atuais. Já corrigi. Então, o módulo de elasticidade é um pouco maior, porque a gente não tem aquela correção, né, que eu já tinha feito de forma equivocada. Então, vamos lá. Não é aqui não, né? É exemplo 2. Tá, então é 9.400, eu utilizei 7.500, deixa eu botar aqui 9.400. Ele vai reduzir um pouco a flecha, obviamente, né? Então, de 18 milímetros passou para 14,6 milímetros. Uma redução considerável, né? E aí, se a gente vai utilizar uma classe de umidade 2 ou 3, a nossa flecha aqui total, né? Eu vou continuar aqui esse exemplo. Percebe que você teria que fazer essa verificação também para terça, né? Tá? Eu tô verificando só para treliça aqui, mas precisariam fazer também para terça, né? Ok, então, a flecha chamada de delta aqui, tá, pessoal? Elástica, lá do modelo, foi 14,6 milímetros. E o nosso coeficiente de fluência, esse cara aqui, né? Vai ser igual a 2, porque a gente está imaginando aqui classe 4 de umidade, né? Desde o começo. Tá? E os carregamentos eu admiti que eram todos permanentes, né? Então, nessa estrutura eu estou considerando todos os carregamentos permanentes, o que está a favor da segurança, vamos dizer assim, porém antieconômico, né? Carregamentos permanentes, né? Isso é uma simplificação que a gente está fazendo nesse exercício, porém precisaríamos fazer as diversas combinações, né? Então, se eu só tenho carregamentos permanentes, então o, o meu esforço a ser aplicado, né? A minha ação a ser aplicado é essa daqui, não tenho que variar, né? Senão teria que fazer vários modelinhos com cada carregamento, né? Teria que ter uma combinação rara, uma combinação frequente, uma combinação quase permanente, tá? Para avaliar isso. Mas como aqui
Eu estou admitindo que no meu projeto são todas cargas permanentes, então não tenho combinação nenhuma, só tenho uma combinação no final dos contos, né? Que seria esses carregamentos que eu já apliquei aqui, né? Então não vem ao caso fazer combinação de carregamento para esse exemplo. E aí a minha flecha total, né? No final das contas, que vai existir, vai ser a flecha elástica, né? Elástica multiplicado por 1 mais o nosso φ aqui, né? E aí eu tenho 4,38 centímetros de flecha, tá bom? Lembrando que vou repetir para ficar bem claro, tá, pessoal? Para não ter erro depois. No trabalho de vocês, eu coloquei lá várias cargas acidentais, então vocês vão ter que fazer as combinações de cálculo, né? Então, a depender, eu teria que ter o correto aqui, na verdade, seria ter a flecha total para a combinação rara, na verdade, eu teria a flecha elástica, eu teria 3 flechas elásticas no meu modelo, tá? A flecha elástica devido à combinação rara, tá? Teria a flecha elástica devido à combinação quase permanente, né? E teria a flecha elástica devido à combinação frequente, né? Então, na verdade, tá fora de ordem. Na verdade, a tendência é que a flecha quase permanente seja menor do que a frequente, que seja menor do que a rara, tá? No caso aqui, como eu só tenho carregamento permanentes, as combinações ficam iguais, tá? Vocês podem olhar nas equações das combinações, vocês vão ver que elas acabam por ficar iguais, tá? Todos esses flashes. Por isso que eu só considerei apenas uma. Mas se você tem várias ações, você vai ter que fazer as combinações de ações, tá? Rara, frequente, P4 permanente, e no caso a última para verificar os esforços, né? Para verificar a resistência, tá bom? Então, tanto faz aqui qual eu vou utilizar a rara, então. 4,38 centímetros, tá? Se fossem diferentes, eu teria que ter a flecha total rara, a flecha total frequente e a flecha total quase permanente, né? Ok. Talvez, tá? Talvez, o ideal, na verdade, o ideal é vocês até separarem por tipo de ação, né? Você calcular a flecha elástica devido ao peso próprio, a flecha elástica devido ao, ao a carga do telhado, a flecha devido à manutenção da coberta, né? E etc. Porque aí você já faz as combinações de flechas, né? E nas combinações de flecha, você pode aplicar esse φ a depender do tipo de carregamento. Então, por exemplo, se na combinação, se eu tenho uma ação de vento, tá? Que é uma carga de curta duração, e eu tenho uma carga de peso próprio, o peso próprio eu vou multiplicar por 2, mas a carga do vento eu vou multiplicar apenas por meio, certo? Por meio, a mais, né? Então, não sei se ficou claro. Qualquer coisa, pessoal, a gente marca uma aula para tirar dúvidas do trabalho no meio tempo, tá? Se vocês tiverem dificuldade disso, tá? Mas o correto seria isso: vocês separarem todas as ações, né, que eu passei para vocês, calcular a flecha para cada uma das ações, tá? E somar essas flechas, combinando-as, né? Utilizando as combinações rara, frequente e quase permanente, né? Que seriam essas daqui, né? Essas combinações que eu passei lá no começo do curso. Tá bom? Vamos lá. Eu ainda queria falar, pelo menos, dar uma noção, dar uma introduzida aí na parte de ligações, mas está difícil, né? Vamos lá. Então, então vamos lá. Para o estado limites a considerar, né? Temos aqui critério de verificação, constituições correntes. Nas constituições correntes, a verificação de segurança, admitindo apenas os carregamentos usuais, né? Esses carregamentos usuais, tá? Leiam carregamentos quase permanentes, tá? Leiam carregamentos quase permanentes, tá? Correspondente às combinações de longa duração, tá? Então, essa é a combinação de longa duração. E aí você vai ter que utilizar o φ, aqui no caso, para 2, né? O φ igual a 2 para longa duração. No caso, para construções com materiais frágeis não estruturais, né? Então, por exemplo, uma estrutura que está acima de uma esquadria de vidro, por exemplo, né? São materiais frágeis.
tá? Você vai ter que considerar combinações de média ou curta duração, tá? Especificada respectivamente em 5.8.2 ou 5.8.3. Então, seria combinações frequentes, tá? Média duração, leia-se, combinação frequente, combinação de curta duração, leia-se combinação rara, tá bom? Leia-se combinação rara. Ok. E em construções especiais, em caso é proprietário de construção, pode ser exigida a verificação de segurança em função de combinações de duração instantânea, né? Que seria basicamente essas combinações excepcionais, tá? Fazendo paralelo com o concreto, tá? E, na verdade, não só com o concreto, com a norma de ações, tá? Porque essa norma de madeira, já falei para vocês, foi feita antes da norma de ações, então algumas nomenclaturas não estão batendo. Então, o efeito da umidade influencia, tá? Só que a gente já está considerando o efeito da umidade no cálculo do módulo de elasticidade e está considerando também no efeito da fluência, tá? Então, não precisamos fazer nada. Se a gente já transformou o módulo de elasticidade em módulo de elasticidade efetivo, quer dizer que a gente está considerando o efeito da umidade. E a gente faz essa conversão, né, de módulo de elasticidade médio para módulo de elasticidade efetivo utilizando os CAMODs, né? Utilizando os CAMODs. E dentre os CAMODs tem lá o CAMOD 2, eu acho, que leva em consideração a umidade. Bom, então, os limites para construções correntes, né, que seria o mais livre, né, vamos dizer assim, não tem nenhum elemento construtivo embaixo, né, não tem problema, não tem uma relação específica de deformação, né, com o construtor, com a utilização específica dessa obra. Então, a gente pode utilizar aqui, considerar a construção como uma construção corrente. Então, deve ser verificada a segurança em relação ao estado limite de deformações excessivas que possa afetar a utilização normal da construção ou seu aspecto estético, né? Considerando apenas combinações de longa duração, portanto, quase permanentes, tá? Levando em consideração a rigidez efetiva, que a gente já está fazendo aqui, né, no F2, né? Especificada lá atrás, né, que é justamente utilizando os camotes, etc. Né? A flecha U efetiva deve ser determinada pela soma, né? Devido à carga permanente, tá? E devido à carga acidental, ou seja, você pode somar, né? Como eu falei para você pode separar os carregamentos, calcular a flecha para cada um dos carregamentos, tá? E fazer essa verificação separadamente. Então, e aí essas flechas, né? O somatório total não pode ser superior a 1 sobre 200 do vão, né? L sobre 200 do vão, ou seja, L do vão sobre 200, nem L sobre 100 do comprimento do balanço, né? Que aí seria metade do vão, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um vão, vamos pôr em prática aqui. Aqui eu tenho um vão, tá, de 8 metros. Aqui eu tenho um vão de 8 metros. Então, o meu limite aqui seria os 8 metros, né? 800, eu vou calcular em centímetros, então 800 centímetros dividido por 200, tá? É biapoiado. Então, o limite aqui dessa minha treliça seria 4 centímetros de limite de nó, né? E a gente já viu, já calculou que está dando 4,38, então está um pouco acima aí, não estaria passando essa minha treliça, tá bom? Teria que fazer algumas modificações aí, tá? Se essa minha treliça for uma construção considerada corrente. Agora, lembrando que isso daqui eu estou considerando todas essas cargas permanentes, né? Mas aqui dentro tem embutido também cargas acidentais, tá? E aí a gente poderia estar reduzindo o efeito da fluência para essas cargas acidentais, tá? Além de estar reduzindo também o próprio efeito da carga acidental, tá? Então, as flechas devido às cargas permanentes podem ser parcialmente compensadas por contraflechas, né? O que seria contraflecha, pessoal? É você, antes de montar a treliça, você forçar uma flecha contrária, tá? Então, você aplica uma deformação no sentido oposto, tá? De tal forma que quando ela deformasse, ela tendesse a voltar para a posição original, tá? Então, deixa eu procurar aqui no Google, que é mais fácil, né? Contraflecha. Aqui também pode ser utilizado em estruturas de concreto, tá, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, ó. Faz isso aqui, ó. É muito comum nessas lajinhas nevuradas, né? Você pega esse escoramento, tá?
Você pega esse escoramento, dá uma apertada maior nele, de forma que você faz um arco ao contrário, né? E depois que você concretar e aplicar a carga, a tendência é que ela fique ou sem flecha, né? Ou com a flecha menor, né? Ou com a flecha menor. Agora você tem que tomar cuidado com essa contraflecha, porque, primeiro, é difícil de executar isso, tá? Não para essa tipo de laje é bem fácil de executar. Mas por causa de um treliça dessa madeira é difícil de executar. Mas também você tem que tomar cuidado, porque você não pode pegar a carga toda e pegar a flecha toda e aplicar uma contra-flecha equivalente. Porque a gente sabe que tem carregamentos acidentais. Então, a gente só pode aplicar a contra-flecha equivalente ao carregamento permanente, né? Porque o acidental nem sempre vai estar atuando. E se nem sempre está atuando, a gente também não pode ter uma flecha ao contrário, tá? Então, ela no mínimo tem que ser ali zero, tá? A flecha. E aí, se você, como as ações permanentes, nem sempre todas são exatas, né? Eu, particularmente, não gosto nem de utilizar toda a flecha permanente. Eu utilizo a flecha devido aos pesos próprios, eu utilizo toda, tá? Porém, as cargas permanentes que eu boto contrapiso na estrutura, por exemplo, ou a telha, né, que seja, eu só considero parte do carregamento, tá? Eu considero 100% do peso próprio e 50% dos demais carregamentos permanentes, né, de materiais construtivos. Por quê? Porque pode ser que varie um pouco isso daí na obra, e eu tenho receio de ficar com contraflecha aparente, né, aparentando. Então, eu sou um pouco mais rigoroso aqui do que essa norma. Então, essa norma permite que você utilize como contraflecha toda a flecha permanente, né, é equivalente a toda a flecha permanente, tá? E tá, mas de qualquer forma você não pode reduzir mais do que 2/3 do que a carga permanente nas combinações, tá? Vale destacar isso. Ok. E no caso de flexão oblíqua, você pode ter flecha, você vai verificar flechas isoladamente para cada direção. Perfeito. Ok. Então, pessoal, é mais ou menos isso, tá? Então, para deformações para construção com materiais frágeis, tá? Então, nas construções que haja materiais frágeis ligados à estrutura, como forros, pisos, divisórias, né? Cuja fissuração não possa ser evitada por meio de dispositivos construtivos, que seriam juntas, né? Por exemplo, tá? A verificação de segurança em relação ao estado limite de deformação procura evitar danos desses materiais não estruturais, tá? Ok. Nesse caso, você tem que considerar as combinações raras e frequentes, tá? E as flechas que são pouco superior, e as flechas totais, incluindo a fluência, tá? Não pode superar 1/350, tá? Do vão. 1/300 do vão, ou seja, é mais rigoroso. Então, se aqui embaixo dessa minha treliça tivesse uma esquadrilha de vidro, por exemplo, né? A minha flecha limite seria apenas 2,3 centímetros, tá? 2,28 centímetros. Então, seria mais rigoroso ainda, tá? Essa é a ideia, tá? Ok. E as flechas devidas apenas às ações variáveis, tá? Não deve superar 1/300, tá? Isso é outros pontos. Outros pontos. Vale destacar também, pessoal, que você tem que considerar também nessa questão de ter elementos construtivos embaixo, né? Esses dispositivos mecânicos, né? Que possa, ou até métodos construtivos que possam evitar parte dessa transferência, né? De deformação do elemento estrutural para o elemento construtivo. Por exemplo, qual é uma prática comum na construção de edifícios de concreto armado, né? Com alvenaria, tá? Com parede de alvenaria. É você executar a estrutura, depois que você executa a estrutura, você constrói a parede, sendo que você não liga, né, a viga, o fundo da viga ao topo da parede, né? Ou da laje, tá? O fundo da laje. Você deixa a parede solta da laje, o quê? Uns 4 centímetros, 3 centímetros. É o que a gente chama de encunhamento, né? Encunhamento. E aí o que acontece? Depois que você construiu vários andares, né? Depois que você construiu vários andares e parte do carregamento já foi aplicado, então quando você vai construindo vários andares, quer dizer que o carregamento vai sendo adicionado àquela viga, né? Aquelas estruturas. Então,
aí sim você faz o encunhamento, você liga os dois elementos, de forma que aquela viga já sofreu parte da deformação, né? E se aquela viga já sofreu parte da deformação, você pode retirar essa deformação, essa flecha, dessa verificação aqui, né? Porque já ocorreu essa deformação. Então, por exemplo, se você executou a estrutura toda, né? Botou o telhado todo para depois colocar essa esquadria embaixo, essa esquadria de vidro embaixo, você já pode desconsiderar a parte do efeito permanente imediato, por exemplo, né? Porque já aconteceu essa flecha imediata. Né? Agora, obviamente, que a gente sabe que essa flecha vai continuar aumentando por conta do efeito da fluência, tá bom? Ok. Então, basicamente é isso. Para o estado limite de vibração, tá? Eu falei para vocês que limitava pela flecha, tá? E realmente ele permite, tá? No caso de uma combinação de curta direção, se não tiver uma flecha superior a 15 milímetros, você pode considerar passando na vibração, mas ele também limita a frequência, tá? De pisos, né? Não superior a 8 Hz. Então, você teria que fazer aqui uma análise dinâmica e limitar a frequência a 8 Hz. Mas isso também não é uma verificação condizente, tá? Porque a frequência pode ser alta, mas a aceleração, que é o que incomoda as pessoas, né? A aceleração do piso, da vibração do piso, é que poderia ser muito alta e incomodar as pessoas, tá? Então, tomar cuidado. Essa parte aqui das normas brasileiras, principalmente, são muito ruins, tá? A realidade é essa, tá? Seja de concreto, seja de aço, ou seja de madeira, essa parte de vibrações das normas brasileiras são péssimas, tá? São muito rasas, tá bom? Então, basicamente é isso de flecha que tem que fazer, tá? Então, nesse nosso caso, a flecha limite, né? Então, a flecha limite seria o vão, né? O vão dividido por 800, ou por 770, né? Deixa eu só verificar que eu não... 1 por 200, perdão. Por 200, L por 200, tá? O vão, não sei se está pegando certo, esse vão. Tá errado, né? Então, vão da treliça. É porque esse vão tá da terça, né? Então, vão da treliça como um todo é 8 metros, tá? Então, a flecha limite tá aqui centímetros. Então, conclusão, né? Conclusão. ah, não passa, né? Flecha além do limite, né? Além do limite permitido por norma. Soluções possíveis: aumentar a treliça, aumentar a altura da treliça, aumentar a rigidez, aumentar os elementos, né? Aqui, os elementos. Inclusive, eu não sei qual é o elemento que está aqui. O elemento ainda está pouco. O elemento ainda não está aquele que a gente mencionou, não. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui está com a dimensão 150 por 50. Quanto foi que a gente mencionou? Vamos pegar aqui. Fazer certo, né? Ah, pegar. São das terças. Hum, Diagonais ficou 6 por 6, não foi? Passou 6 por 6. Quanto é que tá as diagonais aqui? Tá 5 por 5. Eu posso mudar aqui. Tanto as diagonais quanto os bandos a gente utilizou 5 por 5, não foi? Então eu posso mudar aqui diagonais para 6 por 6. Acho que vai dar uma melhorada, tá? Vou botar em todas. E nos bandos está aqui 150 por 50. Deixa eu ver quanto que a gente utilizou nos bandos. Banzo aqui inicialmente 12 por 7. 12 por 7, né? O Banzo vai dar uma piorada, eu acho. Vamos lá, vamos ver aqui. 12 por 7. Selecionar só os Banzos. Ok, deixa eu ver se melhorou. Melhorou, foi para 1.3, tá? Antes estava 1.4, né? Então a minha flecha aqui elástica é 1.3, efetivamente. Aqui é 13, 13.0. 3.0, então talvez agora passe. 3.0, 3.9.
ficou no limite, né, pessoal? Salvamos, né? Nos salvamos. Então, passa, né? Então, dentro da nota. Dentro da nota. Beleza? Entenderam o que eu falei, pessoal? Eu atualizei os perfis, né, que estavam errados no meu modelo F2, tá? Toma cuidado com isso daí. Então, se eu aumentar a rigidez axial desses meus elementos aqui da treliça, meus deslocamentos diminuem, tá? Minhas deformações diminuem. Se eu aumentar a altura aqui máxima dessa peça, né, meus deslocamentos também mudam, né? Eu não vou fazer isso porque demora um pouquinho para fazer. E que mais? Que mais que eu poderia fazer aqui? Ah, tá. E aí, em último caso, ou mudar o material, né, estrutural, ou botar pilares, né, a mais aqui, diminuir, reduzir o vão, né? Seriam as soluções que eu vejo agora de imediato, né? Ou reduzir a carga, né? Se essa carga aqui está para treliças a cada 4 metros, então se eu botar treliças a cada 2 metros, eu vou reduzir pela metade essa carga, né? Então, eu vou reduzir por consequência também para metade a minha flecha, tá? Então, também pode ter essa solução. Dúvidas aí, pessoal, sobre esse conteúdo? Eu falo muito, né, pessoal? Às vezes muita informação, né? Mas eu acho que depois vocês assistem aí de novo. Pessoal, vocês têm aula agora ou já acabou suas aulas de 8 horas? Com meia hora eu conseguiria dar o conteúdo aqui, só a visão global de ligações e a gente terminava o conteúdo. Mas se vocês tiverem aula, a gente deixa para marcar um outro horário aí. Pronto, então ainda tem aula, né? Fundações tá atrasado, né? Então tranquilo. Vamos parar por aqui então, que não vai dar tempo de ver nada de. Pode dizer aí. Ô, professor, o senhor vai colocar depois o tipo, né, da madeira? Vou colocar. Me lembra amanhã? Hoje eu não vou colocar mais, não. Me lembra amanhã que eu coloco. Pronto, então eu lembro amanhã às 8h30, tá certo? Perfeito, perfeito. E- Bom, então, eu falo com vocês, tá, pessoal? Próxima semana, a gente. Vamos então usar esse nosso mesmo horário, né, para não ter confusão. Próxima semana a gente mantém aí essa aula para dar a parte de ligações, tá? Mas vai ser uma aula bem rápida, meia hora eu dou, tá? Eu vou salvar. Já está no OneDrive, é só salvar aqui, já salvei. Lembrando que no trabalho de vocês vão ter que verificar a flecha na terça também, né? Além da treliça, na terça também, tá bom? Eu salvei no OneDrive, já está direto no OneDrive, esse arquivo. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui por hoje. Até a próxima semana. Pensei que ia acabar hoje, mas falei demais. Abração, até a próxima semana. Tchau, tchau.